preste bem atenção ao que Deus deseja fazer na sua vida, não na do outro, mas na sua vida, neste final de semana. Neste Congresso Nacional de Jovens Shalom. Hoje de manhã o que vocês ouviram falar foi sobre quem? Foi sobre quem? Eu vou precisar muito da ajuda de vocês hoje à tarde, porque esse é um horário um pouco ingrato, né? O horário do sono, né? Então a gente corre o risco de cochilar, por isso eu vou precisar muito da ajuda de vocês e sua. Se você está vendo seu irmão cochilar, assim, um pouquinho assim, discretamente, para não chamar a atenção de ninguém, pode dar uma cutucadazinha assim, bem suave, para que ele acorde, para que ele também possa usufruir desta graça. Mas sem brincadeira, né? Um serviço de caridade, não um serviço de dispersão, tá certo? Olha para mim. E o que é que nós vamos, a partir do que a gente ouviu hoje de manhã, e seguindo ainda o tema do nosso congresso, qual é o tema do nosso congresso mesmo, qual é? Ixi Maria, qual é o tema do nosso congresso mesmo, qual é? Ide, fazei discípulos em todas as nações, na luz da JMJ, esse momento de graça, que a juventude do Brasil e do mundo inteiro viveu com a visita do Papa Francisco. E é a partir do Papa Francisco mesmo que eu desejo falar com vocês nesta tarde. Nós, atenção jovens da obra Shalom, nós estamos vivendo um momento de graça na vida da igreja. Um momento de graça, um momento do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo com o Papa Francisco. E é esse mesmo Papa Francisco que de tantas formas e de tantas maneiras tem sido um testemunho de Cristo forte no coração da igreja e no coração do mundo hoje, que esteve aqui no Rio de Janeiro. Quem é que esteve na JMJ? Diga eu. Vixe Maria, graças a Deus, hein? E quem não esteve lá participou pela televisão, de alguma forma ou de outra. Quem participou pela televisão, diga eu. Quem foi lá, diga eu. Pronto, já acordou todo mundo. E agora pode. Então nós vivemos este momento de graça na JMJ. E ouvimos a voz forte do Papa Francisco. E é ele que convoca os jovens, convoca a mim, convoca a você, convoca a todos os discípulos de Cristo, e particularmente os jovens, a serem uma testemunha de Cristo, a viverem a santidade de Cristo, como Santa Teresinha viveu no seu tempo, com os desafios do seu tempo, viveu o Evangelho de Jesus Cristo, viveu a misericórdia de Deus, viveu a graça de Cristo no seu tempo. Ela com 24 anos soube dar sua resposta a Cristo. Também nós, você, eu, somos chamados pela igreja, através da voz do Papa Francisco, mas sobretudo, somos chamados por Cristo, somos chamados pelo Espírito Santo de Deus, a darmos uma resposta no hoje, neste tempo que se chama hoje, de seguimento de Cristo, de ser testemunha de Jesus Cristo. Quem quer ser testemunha de Jesus Cristo nos dias de hoje, diga eu. Tinha gente que estava dormindo, não prestou atenção, então eu vou perguntar de novo. Quem quer ser testemunha de Jesus Cristo nos dias de hoje, diga eu. E quais são os desafios dos dias de hoje para nós vivermos o Evangelho, para nós testemunharmos o amor de Cristo? Quais são os desafios que um jovem no dia de hoje muitas vezes encontra na sua história para dar o seu generoso sim ao amor de Deus que um dia cada um experimentou. Vocês mesmos disseram, um dia eu experimentei a graça de Deus, por isso eu estou aqui. Um dia eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo, experimentei a força da efusão do Espírito Santo, e por isso eu estou aqui. Um dia eu fui para um acampamento, um dia eu fui para um retiro de final de semana, um dia eu fui para um show, um dia eu fui para um aleluia. Cada um tem sua história, cada um pode testemunhar como a graça de Deus irrompeu na sua história, como Jesus entrou na sua história e começou a transformar a sua juventude. E por isso você está aqui.
E você deseja ser uma testemunha de Jesus Cristo. Mas eu e você constatamos que existem desafios, às vezes, que nós nos deparamos, com os quais nós temos que lutar na força de Cristo para superar e vencer e sermos verdadeiras testemunhas de Cristo. Quais são esses desafios? Atenção, são muitos. Mas particularmente hoje eu queria tratar 5 desafios que o Papa Francisco nos chama a atenção. A partir de palavras do Papa Francisco, eu queria tratar de 5 desafios que ele chama de mazelas, que muitas vezes nós encontramos na nossa vida, que nós precisamos identificar, porque elas comprometem aquela experiência primeira que nós fizemos de Jesus Cristo. Elas comprometem o nosso seguimento radical de Jesus Cristo. Elas comprometem o nosso chamado à santidade. Então nós temos que identificar essas mazelas para, na força da graça de Deus, porque sozinhos nós não conseguimos, mas para, na força da graça de Deus, nós superarmos, vencermos e sermos verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Vamos identificar aquilo que o Papa Francisco chama de 5 mazelas, ele tem muitas outras. Eu já fiz uma relação de 7, tem outros que fazem de 10. Hoje aqui com vocês, eu quero pegar essas 5 mazelas, essas 5 tentações, que podem ser um obstáculo, e que nós precisamos identificar, chamá-las pelo nome, para que na força da graça de Deus nós possamos vencer e ter uma juventude verdadeiramente santa. Vamos lá juntos? Quem quer jogar a luz sobre essas mazelas? Vamos lá. Vamos juntos. A primeira. Porque vocês sabem, antes de identificarmos as mazelas, qual é a maneira que nós temos de sermos instrumentos de transformação do mundo de hoje? Como é que você pode transformar o mundo de hoje? Como é? Estou perguntando. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Como é que você pode transformar o mundo de hoje? Como é? Como é? Fizeram um dia, preste atenção, fizeram um dia essa pergunta para a Madre Teresa de Calcutá. Disseram: Madre Teresa, como é que a gente pode transformar o mundo? Como é que a gente pode transformar a igreja dos seus desafios? Como é que a gente pode transformar o mundo? Sabe como foi que ela respondeu? Transformando você e eu mesma. Esta é a maneira fundamental como nós podemos transformar o mundo. Nos deixando transformar pela graça de Deus. Por isso, repito, e voltamos, é importante nós detectarmos as mazelas, para que pela força da graça de Deus nós possamos transformar o mundo, nos deixando transformar pela graça de Deus. Mas vamos lá, para a primeira mazela, que precisa ser transformada na nossa vida, que nós precisamos nos deixar que a graça de Deus mude em nós. A primeira é, atenção, o comodismo. A cultura do bem-estar, o comodismo. Diz o Papa Francisco, preste atenção, agora eu vou ler e vocês vão me acompanhar. A primeira riqueza, o primeiro obstáculo do mundo de hoje, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, é a cultura do bem-estar. Diz o Papa, a cultura do bem-estar, entre parênteses, o comodismo, nos faz pouco corajosos, nos faz preguiçosos e nos torna egoístas.
Continua o Papa Francisco. Às vezes o bem-estar nos anestesia. Por quê? No final de contas, nos sentimos bem no bem-estar. A cultura do bem-estar. Hoje nós vivemos no mundo, olhando para mim, hoje nós vivemos num mundo que, quando nós temos que fazer as grandes escolhas da nossa vida, ou até as pequenas escolhas da nossa vida, a gente vai para aquela que nos faz nos sentir mais bem. E não para aquelas que nos levam para o bem, para a verdade, para a bondade, mesmo que aquilo custe sacrifícios para nós. Mas nós somos continuamente convidados. Nós somos continuamente convidados por uma cultura hedonista que existe no mundo de hoje, para buscarmos sempre o mais fácil, o mais cômodo. E o Papa está nos dizendo, olha, atenção, quando você vai fazer as suas escolhas da vida, e você escolhe simplesmente o que é o mais fácil, o que é o mais cômodo, quando você está só buscando o seu bem-estar, você só vai se tornar o quê? Mais preguiçoso, mais infeliz, mais egoísta, portanto infeliz. E aí o Santo Padre está dizendo, olha, hoje o mundo de hoje nos confunde e nos leva a achar que o caminho da felicidade é o caminho mais fácil, mais cômodo, que não nos incomoda. E ele nos recorda que esse comodismo, ele é inimigo da cruz de Cristo. E se ele é inimigo da cruz de Cristo, ele não nos leva à ressurreição. Porque nós só podemos chegar à força da ressurreição, ou seja, à felicidade, nós só podemos chegar à plenitude da felicidade, se nós deixarmos pela força da graça de Deus, nós superarmos, nós vencermos esse inimigo que existe dentro de nós, que busca simplesmente o bem-estar, o comodismo, que é inimigo da cruz de Cristo. É inimigo da cruz de Cristo. O comodismo é inimigo da cruz de Cristo porque não tolera o pedido de sacrifício. O sacrifício de si mesmo, o sacrifício dos interesses, dos seus desejos, do seu tempo, dos seus limites, das suas ideias. O comodismo não tolera perder-se a si mesmo. Quer ganhar de todas as formas, de todas as maneiras. Quer estar por cima sempre. E a palavra de Deus nos diz que esse perderá. Esse será um infeliz. Esse se transforma no inimigo da cruz de Cristo, porque não abraça a cruz como um caminho de vida, de felicidade, de salvação e de plenitude da felicidade. Diz o Papa, preste atenção, a busca sempre e a qualquer custo do bem-estar nos lança para baixo, nos tira a coragem forte para caminhar junto de Jesus. Nos impede de tomar as decisões fundamentais da vida. E a palavra de Deus vai nos alertar a respeito disso mesmo. Quem tem a Bíblia aqui? Quem trouxe a Bíblia? Levanta a sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Cadê? Porque você veio para o Congresso Nacional de Jovens. Shalom, você tem que estar com a Bíblia, tem certeza, né? Cadê sua Bíblia? Cadê? Levanta aí, balança aí sua Bíblia, balança. Isso. E você vai abrir agora a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 15 a 24. Capítulo 14, versículo 15 a 24. Diz assim o Evangelho. Ouvindo essas palavras, um dos convivas disse a Jesus, feliz, qual é a palavra? Mais uma vez, mais forte.
feliz de quem participar da refeição no reino de Deus. E Jesus continuou. Ele lhe disse: um homem ia dar um grande jantar e convidou muita gente. Na hora do jantar, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, já está pronto. Então, eles se puseram a desculpar-se. Todos do mesmo modo. Eles se puseram o quê? Ao quê? Desculpar-se. Todos ao mesmo modo. O primeiro lhe disse: acabo de comprar um campo e é preciso que eu vá vê-lo. Rogo-te, queiras desculpar-me. Outro disse: acabo de comprar 5 juntas de boi. Estou partindo para experimentá-la. Eu te rogo, queiras desculpar-me. Um outro diz: acabo de me casar e por isso não posso ir. Ao voltar, o servo relatou todas essas respostas ao seu senhor. Então, tomado de cólera, o dono da casa disse ao seu servo: vai depressa pelas praças e ruas da cidade e traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois o servo veio dizer: Senhor, foi feito o que ordenastes, e ainda há lugar. O Senhor disse então ao servo: vai pelas estradas e jardim e força as pessoas a entrarem, a fim de que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que tinham sido convidados provará do meu jantar. Veja, o que essa passagem mostra? Mostra Deus, Jesus anunciando que Deus preparou um banquete para todos nós. O banquete da felicidade. Porque o que é que ele diz? Feliz de quem participar da refeição ou do banquete do reino de Deus. Repitam comigo: feliz de quem participar do banquete do reino de Deus, do banquete do reino dos céus. Veja, Jesus prepara um banquete de felicidade para nós. A felicidade que Deus preparou para nós está em sentarmos na mesa com Ele, em termos a intimidade dEle, em sairmos de nós mesmos e entrarmos em comunhão com Ele. E diz o Evangelho: então aquele Senhor mandou o seu servo para chamar aqueles convidados. Quem são os convidados? Quem são? Quem são os convidados? Quem são os convidados? Não somente nós. Espera aí, deixa eu te ajudar. Levanta o teu braço assim, ó. Isso. Agora faz um movimento que a gente muitas vezes se esquece de fazer. Assim, ó. Me ajuda aqui, vai. Vai. E aqui, ó. Eu. Quem é o convidado? Quem é? Eu sou o convidado. Você é o convidado. Mas o que acontece com esses convidados? Quando o servo do Senhor chega lá e diz: ei, vem para o banquete, tu és feliz. O Senhor preparou um banquete fabuloso, um banquete fantástico. Um banquete que olho nenhum pode imaginar, que mente nenhuma pode conceber. Uma festa, um banquete para ti. Vem. E aí o que acontece? Aí acontece que aqueles convidados, quem é convidado? Quem é? Que aqueles convidados começam a dizer assim: sinto muito, me desculpe, mas eu não posso ir. Por quê? Porque está com medo de perder alguma coisa. Cada um dos convidados dão um ao quê? Qual é a palavra? Um ao quê? Uma desculpa. Porque estão presos a alguma coisa. Um diz o seguinte: não dá para eu ir porque eu estou preso
Não dá para eu ir, eu vou me casar, sabe? Não posso ir. Vou me casar. Estou preso aos meus afetos. Não tenho como participar da festa do banquete. Não tenho como te colocar no centro da minha vida. Não tenho como colocar o reino de Deus, o reino dos céus, a primazia de Deus como o absoluto da minha vida, porque tem outras coisas mais importantes. Eu vou me casar. O outro, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Não posso, porque eu tenho as minhas coisas, sabe? Minhas coisas, elas são muito importantes, as minhas coisas. 5 juntas de bois, tenho minhas coisas, meu futuro, tenho minhas coisas. Tenho medo de perdê-las, estou preso a elas. Tenho medo do que Deus vai me pedir, tenho medo do que Deus vai me chamar. Estou preso. Ou então, adquirir um terreno, preciso vê-lo. Não dá para eu ir. Eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus planos. E se Deus tiver planos diferentes dos meus? Eu tenho os meus projetos, tenho os meus planos. Veja bem, queridos, tudo isso, Deus faz um grande banquete. Deus tem o banquete da vida e da felicidade para nós. Ele entra na sua vida, nos faz fazer a sua experiência com o seu amor, nos chama a segui-lo mais de perto, nos chama a tomar decisões profundas por Ele, para colocarmos Ele como o absoluto da nossa vida. Mas estamos presos pelos nossos comodismos, pela cultura do bem-estar, pelos nossos afetos, pelas nossas coisas, pelos nossos projetos, pelos nossos planos. E vamos inventando desculpas para não darmos o nosso sim mais radical a Cristo, à igreja, ao plano e ao projeto dele, que ele tem para nós. Nós temos medo de sair de nós mesmos. Nós achamos que a felicidade está nas nossas coisas, nos nossos planos, nos nossos projetos. E perdemos uma felicidade muito maior, muito mais bela, muito mais linda, que nós nem podemos imaginar que Deus tem preparado para mim e para você. E hoje, neste dia de hoje, o Senhor deseja que você, pela força da sua graça, se livre da tentação do comodismo, da cultura do bem-estar, da centralização em si mesmo. E você é convidado a sair de você mesmo, a crer no convite de Deus, que Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem uma vida feliz, que lhe convida a renunciar a si mesmo, a sair de si mesmo, para entrar de posse no reino dos céus. Entrar na posse, no plano maravilhoso que Deus tem para nós. No fundo, sabe o que acontece conosco? Nós temos ideias erradas a respeito do chamado de Deus na nossa vida. Diz o Papa Francisco, olha só, muitos pensam que este ideal, este chamado, este seguir a Jesus Cristo, seja grande demais para eles, esteja fora das suas possibilidades, seja talvez isso que você pense. Mas é muito difícil para mim eu ter que romper com determinadas coisas na minha vida. É muito difícil para mim eu ter que fazer rupturas. É muito difícil para mim eu deixar os meus planos, os meus projetos. Isso é alto demais para mim. Não. Então o Papa Francisco nos recorda. Muitos pensam que isso está fora das suas possibilidades, que a meta a alcançar é inatingível. Todavia, diz o Papa, estes não podem viver sem ter pelo menos alguma coisa, nem que seja uma caricatura. Todos nós temos sede dessa felicidade absoluta. Todos nós temos sede desse segmento radical de Cristo. Todos nós queremos nos entregar. Todos nós queremos... você, temos dentro de nós uma felicidade que quer algo muito maior do que você traz no dia a dia, do que as coisas da vida nos apresentam. Todos nós temos uma sede de infinito muito maior. Todos nós almejamos pela santidade. Todos nós desejamos uma vida de radicalidade do Evangelho. Isso é ontológico, isso está dentro de você, isso está dentro das tuas entranhas. Você deseja o alto,
Você deseja a plenitude da vida. Isso arde dentro do seu coração. E quando eu falo, isso arde dentro de você. Porque você foi criado para isso. Eu e você, nós somos criados para uma vida muito maior, muito mais plena do que a mediocridade da vida, nossa vida comodista que nós vamos vivendo no nosso dia a dia. E arde dentro de nós esse chamado. Mas aí a gente acha, não, é muito difícil, é impossível para mim. Aí diz o Papa, a gente fica inventando caricatura. E aí a gente começa a colocar esse desejo de plenitude eterna, esse desejo de felicidade sem fim, esse desejo de sair de nós mesmos, nas criaturas, nas coisas, nos projetos, nos planos, e vamos nos desiludindo. E dia após dia vamos nos desiludindo. Querido jovem, eu rezo a nosso Senhor, e eu peço que você, na sua história, não caia nesta mazela, não caia nessa ilusão, porque senão, o final da nossa história será a desilusão. Como disse o Senhor, vai chamar os pobres, os fracos, os débeis, mas que têm esse desejo de felicidade, que querem dizer o seu sim. Aqueles que já têm suas coisas, que fiquem nelas, nas suas caricaturas, e depois sofram a desilusão que elas vão trazer. Não experimentarão o gozo da eternidade, o gozo da plenitude, o gozo da vida sem fim. Ficarão reduzidos a si mesmos. Eu peço a Deus que nós possamos, com confiança, dar asas a esse desejo de eternidade que existe dentro de nós, que arde dentro de nós, que tenhamos a coragem de sair, com a força da graça de Deus, do comodismo, da centralização em nós mesmos, de sair de nós mesmos para a plenitude de Deus, entrarmos na lógica de Deus. E qual é a lógica de Deus? Diz o Papa Francisco, entrar na lógica de Deus, atenção, significa sair de si mesmo. É a lógica do Evangelho, é a lógica do amor. A lógica de Deus, olha para mim, sabe qual é a lógica de Deus? Sair de si mesmo. O que é que Deus, quando nos viu no pecado, na fraqueza, quando o homem estava perdido no pecado, o que foi que o Filho de Deus fez? Ele saiu de onde? Vixe Maria, vou repetir, tá? Quando na história da salvação, o homem pecou, Deus enviou quem? Enviou quem? Então o Filho de Deus saiu de onde? Da Trindade, saiu da Trindade e veio ao nosso encontro. Saiu de si mesmo e veio ao nosso encontro. E morreu numa cruz para nos resgatar e nos levar de novo para Deus. Esta é a lógica de Deus, sair de si mesmo, a lógica do amor. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem entra nessa lógica de sair de si mesmo, por amor, sair de si mesmo, para se doar a Deus e aos outros, este é feliz. Atenção, você quer a receita da felicidade, sim ou não? Quem quer a receita da felicidade, diga eu. A receita da felicidade é Jesus que nos deu. A lógica do amor. Saia de si mesmo. Não viva mais para si mesmo. Viva para Deus e para os outros. Quem vive para si mesmo é um pobre coitado. É um infeliz. É o contrário do que o mundo diz. Quem vive para si mesmo está cavando a sua própria infelicidade. Mas quem aprende com Jesus Cristo a viver para Deus e a viver para os outros, sai desta lógica comodista e da cultura do bem-estar de hoje e entra na lógica do amor, na lógica do Evangelho, este é feliz, este é bem-aventurado. Partilha com a pessoa que está do seu lado. Você está mais para o comodismo
ou mais para o sair de si mesmo, o viver para Deus e para os outros? Conversa aí com a pessoa que está do seu lado, partilha aí, vai lá.